Mas afinal de contas, o que o capítulo 38, 39 e 40 do livro de Jó ele nos demonstra? Qual era o conhecimento que Jó tinha acerca de Deus? E este episódio no qual os amigos de Jó pedem a intercessão a ele, para que ele interceda por eles a Deus, o que isso nos demonstra? O que Jó teve que suportar sozinho e do que Jó se arrependeu. Se essas questões lhe causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Mas antes, não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o nosso questionário com 10 perguntas elaborados pelo nosso querido amigo, o presbítero Lailton Alves, o nosso quiz, que você já bem conhece. Então, é só clicar que você vai ser direcionado direto para esse questionário. Agora sim, roda a vinheta. A paz do Senhor a vocês, eu espero que vocês estejam bem. Inicio minhas palavras agradecendo a Deus por mais essa rica e gloriosa oportunidade de estar aqui hoje junto com você em mais um EBD Sinopse de hoje. E se tratando da lição de tema geral, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E hoje nós vamos ter a aula de número 13, a aula conclusiva deste livro, desta lição tão gloriosa para as nossas vidas. Foi uma trajetória muito edificante, em particular para mim, com questões muito profundas, questões até bastante filosóficas, foram trazidas à luz aqui na EBD Sinopse, observando toda essa exposição de fatos tão marcantes na vida do patriarca de Uzi. É quase que impossível não se identificar com Jó e não ter pensado como os amigos de Jó em algum momento da vida. Não sei se você teve também essa sensação. Então, passado esse pequeno momento introdutório, vamos seguir com a nossa liturgia de praxe. Então eu convido você para abrir a sua lição ou a sua Bíblia junto comigo para nós fazermos a leitura oficial de hoje, que se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 17. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas de que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tematita: A minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Ofereci holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía. Então
Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos aqueles dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se comodoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Rapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória seja dada ao nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição está em Jó capítulo 42, versículo 10. Leiamos juntos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Glória seja dada ao nome de Jesus. A verdade prática aqui nós temos a saber o seguinte, que a restauração do ser humano, ela não é adquirida por nenhum esforço pessoal, nem piedade, nem ato de bondade. Ele é um ato, sim, de misericórdia e de amor, vindo da parte de Deus. O ponto central desta nossa lição é justamente muito semelhante a esse. Por quê? Porque consiste em que Deus restaura o ser humano por causa do seu amor e da sua misericórdia. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumados. Então, passando para os nossos objetivos, nós temos 3 aqui a saber. O primeiro é sublinhar a humildade que Jó teve. Depois de ser admoestado pelo próprio Deus, Jó recebe a repreensão pelos seus equívocos. Destacar também que a espiritualidade de Jó foi latente quando ele intercede pelos seus amigos. E comentar qual foi o último estado de Jó. Então, sem demais delongas, vamos abordar os tópicos dessa lição. No primeiro tópico dessa lição, nós temos a humilhação de Jó. E no primeiro ponto deste tópico, nós temos aqui o Jó humilhado. Por que Jó humilhado? Nós, das entrelinhas do discurso da defesa de Jó, nós podemos ver que a premissa maior aqui é o porquê. É a pergunta basilar, onde premia tudo aqui. É por que esse sofrimento todo? Essa é, de fato, uma das perguntas centrais desse livro. Por quê? Por que eu estou passando por essa situação? Era uma pergunta que Jó tinha latente na sua mente. Então, depois que Jó faz os seus argumentos, o que é que Jó sente? Eu fui tão fiel, eu não estou em pecado, eu não cometi nenhum tipo de pecado. E por que eu estou pagando dessa forma? Depois de acometido com tudo, ele deixa subentendido que ele não concordaria, ele teria que a justiça de Deus fosse ineficiente, que a justiça de Deus fosse ineficaz, porque ele, sendo justo, estava sofrendo. E ele aqui nos faz entender que ele conhece pessoas injustas que não são punidos. Então, dentro da entrelinha, ele não blasfemou, mas passou muito perto. Ele disse que a justiça dele seria um pouco melhor que a justiça de Deus. E o que fez com que, no capítulo 38, 39 e 40, quando Deus rompe a barreira do silêncio, quando Deus vem ao encontro do patriarca e dos seus amigos, nós podemos ver que a primeira argumentação de Deus é fazer o homem refletir, fazer o homem cair em si. Então, a partir do momento que Deus começa a se revelar em um processo de teofania dentro de um redemoinho, o que é que acontece com Jó? Jó é arguído. Ele faz, tinge-te agora como homem, deixa de chorar aí como uma criança, começa a raciocinar um pouco e pare para observar. Olha o céu, olha o firmamento, olha o que eu criei, Jó. Sabes tu, Jó, como eu criei tudo isso? Esses animais aqui, já que o firmamento
está muito distante um pouco de você. A natureza, Jó, os animais ferozes que você conhece, né? Quando ele fala do Temonte e do Leviatã, ele disse, Jó, você consegue, Jó, domar esses animais? A sua justiça consegue equilibrar essa criação? Jó. Aí, depois de ouvir isso, Jó cai em si e percebe que nada sabe. Deus expõe aqui toda a sua onipotência da criação e a sua manutenção de tudo que ele cria, quando ele demonstra o seu cuidado na harmonia da sua criação. Então, o segundo ponto deste tópico é simplesmente a da reverência e a submissão. Jó aqui, diante de tudo que Deus tinha falado, tudo que Deus tinha trazido agora na mesa, Jó reflete e diz, de fato, bem sei que tudo podes. Lá por volta do capítulo 42, versículo 2. Então, Jó depois se justifica, né? Depois que Jó cai em si, Jó se justifica e diz o seguinte, no versículo seguinte, falei porque eu não entendia. Eu falei aquelas coisas angustiado até pelo silêncio de Deus. Eu falei de coisas que eu não sabia, mas de fato, depois que o Senhor me mostrou essas coisas, eu vejo que eu não entendia. Então, o terceiro ponto deste tópico é uma experiência viva com Deus. Então, quando o homem tem uma experiência dessa proporção, dessa magnitude com Deus, é quase impossível que o homem se mantenha da mesma forma antes da experiência. A transformação ela é insegurável. Eu não sei nem se existe esse termo, mas não se sustentam. Como poderia o homem continuar da mesma forma depois de uma experiência tão viva com Deus? Então, foi isso que aconteceu e é isso também que nós podemos concluir deste desabafo bonito aqui, quando ele fala, com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então veja que todo o conhecimento que Jó tinha era oral, foi passado por tradição para ele. Então agora é necessário frisar que isso é importante demais, é sim, que nós aprendamos com os discípulos mais antigos, que nós tenhamos conhecimento na lei, na palavra de Deus, mas também, tão importante quanto, é que nós temos uma experiência viva com Deus, para que assim nós possamos gozar da plenitude das bênçãos do Senhor na nossa vida, testificando do poder dele aqui na terra. O segundo tópico desta lição é sobre a intercessão de Jó. Depois que este diálogo acontece entre Deus e Jó, Deus agora se volta a atenção, porque primeiro a resposta era para Jó. Jó que ansiava esse encontro. Então ele responde a Jó e agora ele se vira para o mais velho da turma, Elifaz. E ele diz a Elifaz e aos seus amigos que façam o seguinte, que levem alguns animais para que Jó apresente em sacrifício e interceda por eles. Por quê? Porque o que é que acontece aqui, dentro das teologias? Eles, de fato, trouxeram teologias, ideias, até que não tão errôneas, mas sim não tão certas. Parece que ficou confuso, né? Mas porque eles partiram de uma premissa falsa. Eles acusavam o patriarca de que ele tivesse cometido algum pecado e sempre sustentando a ideia de que, vamos ver isso com atenção, isso é importante ficar no nosso coração. O deísmo, a ideia aqui defendida pelos três, praticamente eram semelhantes. Deus teria estabelecido as normas que regem todo o universo e ao homem cabe respeitar para que o homem não passe por tribulação, para que o homem não sofra. Então, essa é a base da teologia dos três. Então, por isso, Deus os repreendeu. Por quê? Porque esse entendimento, ele é limitante. Deus é justiça, Deus é soberano, mas Deus também, ele é amor. Ele ama os seus filhos.
Então, nós podemos ver aqui acerca também sobre o sofrimento, que é inerente aqui, nós podemos ver no início do livro, até este momento, que como foi difícil a provação de Jó. Em outras palavras, o sofrimento ele existe na Terra por conta da nossa... Se nós segurarmos a interpretação da forma que existe, veja que Eliú aqui não foi mencionado. É interessante, não é? Não mencionar aqui Eliú. Eu não quero me aprofundar no assunto porque o tempo é exíguo. Mas veja que Eliú aqui não foi mencionado. Veja que a teologia de Eliú, qual era mesmo? Era que ele enfatizava o caráter educativo. Então, era uma forma de correção, de ajuste do homem. Era isso que Eliú pregava. E aqui nós não vemos que Eliú vai. Interessantemente também é notar que foram os três. Né? Não tem mais. Por isso que alguns sustentam que a teologia de Eliú seria talvez a mais assertiva. Mas, mais uma vez, para nós não nos aprofundarmos muito nesse assunto e não abordarmos os temas principais, vamos nos deter nos temas principais. Então, nós vemos aqui que a ira de Deus se volta contra os amigos de Jó, devido a todos esses motivos, essas premissas que foram colocadas sobre esses argumentos. E depois desses pecados que cometeram, né, os amigos de Jó, exaltando a justiça acima da misericórdia de Deus, e após não entender que a humilhação de Jó estava ali se humilhando, não porque Jó errou e rasgou suas vestes e se lançou na terra. Jó se humilhou depois do seu sofrimento, porque ele não entendia. Não existiria aqui o fato do pecado como causa da humilhação de Jó. Então, nós podemos ver aqui que no tópico de número 3, a oração de Jó. Jó intercede aqui pelos seus amigos. E aqui um parêntese meu. É uma segunda provação para Jó, com toda certeza. Imagine o fato de que não faz 5 minutos, nem 10 minutos, que eles estavam todos contra mim, levantando calúnias sobre a minha vida, procurando erros sobre a minha vida, para justificar as suas teologias, sem procurar, de fato, nem consultar a Deus, nem ouvir a Jó. O que eles queriam espremer a Jó para que Jó dissesse que cometeu um pecado. Não é como forçar alguém a fazer uma confissão, mesmo que ele não tenha cometido nenhum crime. Então veja como foi difícil para esse patriarca de Uzi, este homem de Deus. Veja como a tarefa não foi tão fácil. Além do perdão, a intercessão. Deveria Jó interceder por eles. Aí Jó intercede. Aí o curioso, é como você já viu comigo aqui no Leitura Diária pela manhã, é nesse momento que Deus abençoa Jó e restitui, retribuição e restituição. Vamos fazer uma distinção disso, é interessante demais que nós fazemos uma distinção disso lá no próximo tópico dessa lição. E é para onde nós vamos agora. Quando Deus restaura Jó, este é o terceiro tópico desta lição. Moral e espiritualmente. O homem estava na sarjeta, no fundo do poço. O homem que era todo poderoso, e alguns até se gloriando, porque ele estava lá em cima, estava lá embaixo, agora está desprezado, está excluído, acompanhado somente agora de amigos que o apontam. Então, quando Deus restitui, quando Deus restaura a Jó, e eu vou deixar bem claro agora para vocês, nós vamos fazer uma abordagem sobre esse assunto. A restauração de Jó moral, ela foi fruto da resposta de Deus. Deus reafirma o testemunho que deu ao adversário, onde ele diz que Jó é reto, que Jó manteve a sua integridade. Então ele restaura o convívio social de Jó, também é restaurado em segundo momento. Vamos fazer uma diferenciação rápida aqui sobre restaurar e sobre retribuir. Quando é que eu restauro? Quando uma peça está quebrada, quando ela está muito antiga, eu preciso dar uma manutenção nessa peça ou devolver aquilo que eu peguei. Então eu faço uma restituição. Deus restituiu, mas Deus restitui dobrado. Tudo que nós colocamos na mão do Senhor,
para que Deus tome a direção do nosso projeto, da nossa vida, do nosso casamento, há de frutificar, como aconteceu com Eliseu, né? Eliseu pediu porção dobrada. Então, nós vamos ver também a questão da retribuição, porque são diferentes, irmão. A retribuição, ela está ligada a um merecimento. Você faz alguma coisa para mim, eu lhe retribuo. Você vai fazer uma construção de um muro para mim e eu faço a paga lhe retribuindo pelo seu trabalho, o seu pagamento. Então, essa teologia aqui não se sustenta. Essa teologia de que o homem poderia fazer alguma coisa para que ele pudesse merecer algo da parte de Deus. Aí, irmão, eu fico confuso. Porque as bênçãos de Deus não são advindas à obediência? Sim. E eu te prometo que na conclusão a gente fala sobre esse assunto. Então, a última aqui restauração que nós vamos ver é a restauração social e material, né? Onde Deus restaura, traz Jó de volta ao convívio dos seus amigos, ao convívio da sua família, restitui o casamento de Jó, onde Deus proporciona mais 10 filhos a Jó, e sendo eles 7 homens, 3 mulheres, e dessas 3 mulheres, as mais belas mulheres da região, onde nós podemos ver que Deus, ele abençoou ao seu servo sem medida, né? Então, depois de todas aquelas feridas, de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, de se sentir perdido, de achar que a sua vida não tinha mais jeito, nem explicação para o seu sofrimento ele conseguia, o homem de Uz agora tem mais 70 anos de vida com essa porção dobrada que o Senhor restituiu a ele, uma vida próspera, acompanhou até a sua 4ª geração e viveu bem, viveu feliz até o fim dos seus dias. Eu achei muito bonito a conclusão onde ele diz: então morreu Jó, velho e farto de dias. Então assim encerra esse trimestre, encerra essa nossa lição tão maravilhosa. E aqui eu vou falar um ponto a respeito dessa questão que ficou aí pendente, né, que nós avisamos que iremos falar. A questão é o seguinte: quando nós estamos caminhando, o apóstolo Paulo ele deixou concernente qual é o nosso alvo. Preste atenção. Nós não fazemos o que fazemos para ter prosperidade. Isso seria uma heresia. Todo mundo concorda. O ímpio, se ele se esforçar, se ele procurar a qualificação na vida secular, ele vai conseguir, sim ou não? Né? Então, o que nós queremos acertar é o alvo, é Cristo. As demais coisas, elas são acrescentadas a nós. O melhor caminho é estar com Deus. Deus seria como fosse um inevitável ímã de bênçãos quando nós estamos no caminho de Deus. Por quê? Porque Deus não quer que nós padeçamos. Deus não quer. E Deus não está obrigado a atender às nossas expectativas. Mas Ele tem prazer em atender às nossas necessidades. Espero que você tenha gostado desta aula de hoje. Espero que você tenha entendido. E de coração, eu agradeço a vocês por acompanhar aqui o EBD Sinopse durante esse trimestre. Foi uma jornada fantástica, eu adorei fazer isso. De coração que eu faço esse trabalho para partilhar com vocês um pouco, né, da palavra de Deus. Aqueles que, por alguma ocasião, né, querem conhecer, né, porque, na verdade, o EBD Sinopse adverte. Essa aula não substitui a sua aula com o seu professor, na sua congregação, com seus irmãos da Escola Bíblica Dominical. Esta aula é para dar um suporte para as pessoas que por alguma coisa, algum motivo não puderem ir, ou quiserem simplesmente antecipar aqui, já levar as suas questões ao seu professor da Escola Bíblica Dominical. Então, não esquece, não é porque é o último EBD Sinopse do ano, né, que eu não vou deixar de lhe pedir. Tem no seu lado direito um botãozinho aí abençoado com o nome inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal e partilha para mais pessoas esse nosso conteúdo, para que nós consigamos levar a mensagem para mais pessoas, de forma sucinta e resumida, o sumo da palavra de Deus para a nossa vida. Então, gostaria de fazer agora a nossa oração, agradecendo o fim desse trimestre, o fim dessa lição, a proteção de Deus, por nós termos chegado até aqui. Então,
Ora junto comigo. Maravilhoso e eterno Deus, soberano Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela saúde, pela vida, pelo encerramento de mais um ano, pela renovação das esperanças. Jesus Cristo é a nossa esperança. Que nós nunca nos desviemos do nosso caminho. Que o Senhor sempre nos oriente, vá nos abalizando, vá nos direcionando para sempre estarmos mais perto do Senhor. Obrigado por mais esse trimestre encerrado. O Senhor me deu condições e nós estamos aqui concluindo. Que Deus abençoe a cada um que acompanhou, que participou e que gosta desse trabalho. Nos ajuda, Senhor, protege a nossa casa, a nossa família, continua conosco, Pai, nos livrando de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo e todo sempre. Amém. E eu espero você na próxima lição da Escola Bíblica Dominical, que já é dia 3, se eu não me engano, dia 3, no próximo domingo, que tem por título O Verdadeiro Pentecostalismo. Então a gente se vê logo mais. Um grande abraço, um feliz ano novo para você e fica na paz do Senhor Jesus. E eu queria deixar aqui um recado também especial, né? Um abraço a todos que divulgam e que partilham aqui esse trabalho. Fiquem na paz do Senhor Jesus.